Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo até você, mostrando seus princípios, sua aplicação e também as suas consequências, tanto na nossa vida individual quanto na nossa vida social. Hoje, no nosso programa, teremos, como sempre, as perguntas e respostas, mas também trazemos nosso Orson Peter Carrara entrevistando Cláudio Bueno da Silva sobre o tema Não há perfeição na Terra. Na poesia espírita, vamos destacar o espírito Pedro de Alcântara através da mediunidade de Chico Xavier. Em Para Viver Melhor, hoje o vídeo vai tratar do tema Cuidando da Saúde Emocional. E vamos encerrar o programa abordando o tema Violência e Crueldade na Visão Espírita. Tudo isso a partir de agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Iniciando o nosso Perguntando e Aprendendo, já estamos colocando aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa enviar a sua pergunta, o seu comentário, tirar a sua dúvida. E como você está vendo, você pode fazer isso através do Instagram, do Telegram, bem parecidos os nomes, não? O WhatsApp, e-mail e o nosso canal Orientação Espírita no YouTube. Não deixe de fazer a sua participação. E hoje iniciamos com uma pergunta que vem lá de Recife, Pernambuco, e que foi feita pela Ivanice. Ela pergunta: como se dá a desencarnação e a reencarnação dos animais? Eles são assistidos espiritualmente? Ivanice, sim. Os animais, nossos irmãos, são assistidos espiritualmente. Nada, absolutamente nada em todo o universo fica sem a assistência divina, porque Deus, além de Criador, é Pai, e Pai de bondade, de misericórdia e de justiça. Os animais são seres da criação divina em evolução. Ainda não chegaram no estágio de alma, como nós, seres humanos, já chegamos. Ou seja, eles ainda não são dotados de livre-arbítrio e consciência, porque isso vai acontecendo paulatinamente. Vivem aqui na Terra muito mais pelos instintos e as suas ações automáticas
de sobrevivência. Alguns animais podem ser domesticados pelo ser humano, receber instruções do ser humano e conseguir obedecê-las. Outros, em estado mais selvagem, não têm essa condição. Agora, os animais, que vamos chamar aqui de almas em evolução ou proto-almas, porque ainda não chegaram a esse estágio de espírito como nós já chegamos, eles reencarnam e desencarnam sempre sob a assistência de espíritos superiores designados por Deus para essa tarefa. E esses espíritos recepcionam os animais na morte, esses espíritos planejam a próxima encarnação desse animal e nós temos espíritos ligados a esses espíritos superiores que, quando os animais estão aqui na Terra, quando eles estão vivendo aqui através da encarnação, esses espíritos os assistem, porque são espíritos que cuidam da natureza e dos animais. E assim eles vão passando por experiências que vão promovendo a sua evolução. Evolução que nós temos que compreender que é lenta, gradual, paulatina, porque nada dá saltos dentro da criação divina. Compete a nós, seres humanos, que já somos espíritos, que já raciocinamos, pensamos, que temos livre-arbítrio, consciência, cuidar dos animais como irmãos nossos em evolução. E lembrando que nós, que já temos o livre-arbítrio, respondemos perante a lei divina pelas nossas ações. Os animais, por não possuírem ainda o livre-arbítrio, não respondem pelas suas ações, porque eles trabalham através dos instintos. Mas nós, seres humanos, respondemos perante a lei divina por aquilo que fazemos com os animais. E eles podem ter problemas nas suas encarnações, por exemplo, quando foram extremamente maltratados por nós, seres humanos, aqui. Portanto, devemos todo o amor e toda a consideração aos animais. Então, nós espíritas sabemos que eles estão sempre amparados pelo lado espiritual e que é da nossa competência também ampará-los para que possam progredir, chegar um dia àquilo que hoje nós, seres humanos, já somos. Muito bem, recebemos também a participação do Cláudio Bueno, que é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Cláudio pergunta: por que em determinado tempo da nossa vida tudo parece desmoronar, nada dá certo? Seria alguma provação? Cláudio, a Terra é um mundo de expiações e provas. Então, provação nós as temos sempre, das mais variadas formas. Agora, sempre dentro das nossas necessidades. Necessidades evolutivas, necessidades de aprendizado. Mas há um agravante, e que Allan Kardec estuda muito bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. Esse agravante é o nosso egoísmo, a nossa imprevidência, o nosso orgulho, que muitas vezes acarreta para nós provações, como você coloca aqui na sua pergunta, que não estavam no nosso planejamento reencarnatório. Para compreender isso, ou seja, por causa do egoísmo ou por orgulho, provocamos um mal para nós mesmos, que poderíamos ter evitado. Ou nós aprofundamos
aquela provação pela qual teríamos que passar. E aí, com revolta, pelo orgulho, pela vaidade, pela nossa imprevidência, porque não tomamos cuidado com a nossa vida, aquela prova vira, como você colocou bem na sua pergunta, uma provação. E aí parece que nada dá certo na nossa vida, que tudo anda para trás, como se diz popularmente. Mas a lei divina é de progresso, é de evolução. Na verdade, nada anda para trás. O espírito não retrograda. Isso é muito claro quando estudamos o espiritismo. Mas podemos, por imprevidência, por indolência, agravar as nossas provas, as nossas expiações. E aí as coisas não dão certo. Quantas vezes não fomos já chamados à atenção por causa da nossa teimosia? É aquela famosa frase, deixa de ser teimoso. Você já deve ter ouvido isso, ou talvez até já tenha utilizado a isso junto a um familiar ou a um amigo. Teimosia é um problema sério e que acarreta males, prejuízos à nossa existência. Então, vamos nos melhorar. Olhemos para nós, para corrigir as nossas más tendências, os nossos vícios morais. Vamos alicerçar a nossa confiança em Deus, a nossa fé, perseverar no bem, para ter consciência tranquila e poder seguir em frente e as coisas então se ajustarem. E quando a prova ou a expiação não puderem ser atenuadas por Deus, diante das nossas necessidades de aprendizado, que tenhamos resignação, mas seguindo sempre em frente, nunca se curvando, baixando a cabeça e parando, porque isso é que agrava a situação. Nós estamos a caminho de sermos o mundo de regeneração, e aí as coisas vão melhorar, mas tudo depende de nós mesmos. Então analise, como está o seu grau de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de teimosia, de indiferença, de imprevidência, e veja o que você precisa fazer para se melhorar, porque todas as coisas na sua vida tenderão então a melhorar. É assim que acontece. Muito bem, nós temos agora a participação da Simone Caldas, que é lá de Manaus, capital do nosso estado do Amazonas. Ela pergunta, qual é o motivo de, sabendo que somos almas imortais, vindos do mundo espiritual, e que a ele vamos retornar, temos tanto medo da morte? Simone, Allan Kardec estuda bem esse tema no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Primeiramente, o temor da morte é natural. Deus nos dá esse temor para que possamos valorizar a encarnação, a existência material, que é muito importante. Porque senão, por causa das nossas imperfeições morais, teríamos a tendência de encurtar a nossa estada na Terra, provocando a nossa desencarnação para, o mais breve possível, retornarmos para o mundo espiritual. Daí porque, então, nós temos esse temor da morte, de forma natural. Agora, o medo da morte surge também porque a morte, para a grande maioria, ainda é uma senhora desconhecida. O que ela é efetivamente? O que acontece conosco? A morte é o fim de tudo? Ou a morte é a passagem para uma outra vida? Mas que vida é essa? Infelizmente, as religiões não conseguiram, ao longo do tempo, explicar exatamente o que é a alma, como é a sua imortalidade,
para onde ela vai, se ela assume ou não as consequências do que fez aqui na Terra, se assume como que isso acontece, nem a Igreja Católica, nem a Igreja Protestante tem respostas satisfatórias. E isso gera o temor, o medo desse desconhecido. O Espiritismo veio para justamente nos esclarecer nessa área, para dizer que nós somos almas imortais, temporariamente, estando aqui na Terra, através do processo reencarnatório, que não somos o corpo morre, mas a alma, por ser imortal, não morre. E a alma vai de volta, de retorno ao mundo espiritual, que nada mais é do que uma outra dimensão da vida, porque nós temos a dimensão material e temos a dimensão espiritual. E sim, a alma que mantém a sua individualidade, a sua personalidade, responde por tudo o que faz aqui na Terra. Vai receber paz e felicidade de acordo com o bem que promoveu, ou vai sofrer se ficou no campo do mal, do egoísmo, do orgulho. Assim, então, o Espiritismo proclama a vida futura, e que a morte é apenas o processo de retorno da alma ao mundo espiritual. Alma ou espírito, já que são palavras sinônimas, designando o mesmo ser. Por isso que nós espíritas dizemos que somos espíritos reencarnados. Essa é a nossa compreensão. Isso, claro, não vai tirar o temor da morte, mas vamos compreendê-la melhor, nos prepararmos melhor para quando ela chegar e assim abandonarmos o corpo físico sem maiores traumas, retornando à nossa realidade espiritual, nessa dimensão de onde viemos e que nos aguarda de volta. Então nós temos o temor da morte como algo natural, nos dado por Deus, para nos mantermos aqui na Terra, nesta existência tão importante para nós, e temos o temor da morte gerado pelo desconhecido ou por aquelas alegações totalmente descabidas, desproporcionais, sem nenhuma base lógica, científica, da existência, por exemplo, de um inferno eterno, ou de um céu beatífico, paraíso, onde na verdade vamos ficar lá sem fazer nada. Né? Que são ideias também que não estão de acordo com a nossa própria inteligência, com a nossa própria razão, e muitas vezes são então rejeitadas. Mas com o Espiritismo, nós agora ficamos bem mais tranquilos, porque sabemos que a morte, na verdade, ela não existe. O que acontece é o processo da desencarnação. Largar esta vestimenta orgânica que não mais nos serve, retornando em plenitude ao mundo espiritual. Vamos à última pergunta, esta vinda de Belo Horizonte, que foi enviada pela Rejane Dias. Ela pergunta: voltar ao mundo espiritual através da morte é ter um encontro com a felicidade, com as delícias do paraíso? Rejane, seria muito bom, sem nenhuma dúvida. Essa, claro, é a grande esperança de podermos, após a morte, termos paz de consciência, paz de espírito, sermos totalmente felizes, não temos mais nenhuma prova, nenhuma expiação para enfrentar e vivermos então com os espíritos superiores nos orbes celestiais por este universo. Mas a nossa realidade não é essa. Somos espíritos imperfeitos. E a imperfeição é incompatibilidade
compatível com os mundos espirituais superiores. Isso não quer dizer que, ao retornarmos ao mundo espiritual, não entremos num estado de felicidade ao observarmos que conseguimos nos melhorar, que conseguimos espalhar ações do bem, do amor aos nossos irmãos e irmãs em humanidade. Então é claro que nós vamos ter esse estado emocional de felicidade. E por não termos mais o corpo físico, e sim apenas o corpo espiritual, que é o perispírito, nós estaremos então isentos aos problemas, por exemplo, de saúde, aos problemas da velhice que acompanham o nosso corpo orgânico. Mas a felicidade é um estado de consciência acima de tudo e será ainda relativa, porque mesmo retornando ao mundo espiritual, continuaremos espíritos imperfeitos em evolução, em realização do seu progresso intelectual e moral. Mas o desejo dessa felicidade plena tem que nos mover igualmente, porque assim vamos realizar todos os esforços necessários para nos melhorar, nos autoeducar e podemos encontrar o maior grau possível de felicidade, de paz no retorno ao mundo espiritual, até termos realmente a condição de sairmos da humanidade terrena para fazermos parte de outras humanidades em outros mundos superiores aqui ao mundo terreno, porque isso é da lei divina. Não nos iludamos, portanto, a felicidade que vamos encontrar no mundo espiritual ainda será uma felicidade relativa de acordo com o nosso progresso espiritual, com as ações que estamos realizando aqui na Terra, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Mas existe sim felicidade no mundo espiritual que circunda o planeta Terra. Para isso, eu convido a você para uma leitura da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que é o primeiro capítulo, que são as mensagens dos espíritos felizes, aqueles que desencarnaram e encontraram felicidade no seu retorno ao mundo espiritual. Vamos manter sempre a esperança e trabalhando para essa conquista. Assim chegamos ao final do nosso Perguntando e Aprendendo, mas já deixando aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa participar, enviando então a sua pergunta, tirando a sua dúvida sobre determinado tema para saber o pensamento espírita sobre ele. Não deixe de fazer a sua participação. E agora nós vamos passar a palavra a Orson Peter Carrara, que vem entrevistando diversos personagens do movimento espírita acerca de temas muito importantes e relevantes. Hoje, Orson Peter Carrara traz para nós Cláudio Bueno da Silva, que vai conversar sobre o tema Não há perfeição na Terra. Vamos então ao vídeo desta entrevista trazida por Orson Peter Carrara. Conversando sobre Espiritismo. E Cláudio, se algo você pudesse deixar registrado, até porque esta gravação vai permanecer, muitas pessoas verão depois, a gente nunca sabe quantos meses depois a pessoa vai tomar contato com esta gravação, isso fica arquivado no YouTube. Então, é uma satisfação muito grande conversar contigo, que está fazendo uma divulgação do trabalho de Humberto via Chico Xavier. E isso enriquece a nossa cultura doutrinária, sem dúvida nenhuma. Então, se você quisesse algo dizer ao telespectador, a pessoa que está vendo essa entrevista,
para sensibilizá-lo. Você acabou de dizer aí no livro Boa Nova, essa pérola envolvida nesta aura, envolvida naquela linguagem poética que ensina o compromisso nosso e o roteiro seguro que o Evangelho traduz. Você gostaria de acrescentar algo ao telespectador que esteja nos ouvindo para motivá-lo ainda mais a buscar as obras de Humberto de Campos para o seu próprio crescimento pessoal? O que você gostaria de dizer ao telespectador, encerrando a nossa conversa? Então, olha, eu tenho visto ultimamente, Orson, alguns posicionamentos relacionados a Humberto de Campos, e não só a Humberto de Campos, mas a outros personagens do nosso movimento, da nossa doutrina, do espiritismo. E algumas vezes a gente percebe que há um pouco de injustiça com relação a alguns apontamentos que se ouvem, né? Em primeiro lugar, não existe na Terra ser humano perfeito. Muito pelo contrário. Nós estamos caminhando individualmente e coletivamente para um processo de aprimoramento do nosso espírito. Portanto, não existe escritor completo. Não existe escritor perfeito. Esteja ele encarnado ou esteja ele desencarnado. Muito bem, Cláudio. Tá certo? Então, nós temos visto, eu não estou fazendo crítica da crítica, não estou julgando nada, mas é um apontamento de reflexões que eu tenho feito. Ora, Humberto desencarnou, na minha opinião, com saldo positivo. Quando ele adentra ao plano espiritual, ele é recebido, Orson, com alegria, com simpatia. Ele é abraçado por muita gente, por muita gente. Então, há um carinho em que ele é envolvido. De forma que ele traz a sua bagagem histórica de reencarnações passadas, ele traz a sua bagagem como Humberto de Campos e se defronta com uma realidade. Eu sou espírito. E ele percebe logo o compromisso que ele tem, que todos nós temos. Pois bem, ele escreveu obras, na minha ótica, importantes, muito importantes, esclarecedoras, obras instrutivas, obras, embora ele dissesse que não, mas obras poéticas, né, de conteúdo literário até bem interessante, de modo que ele trouxe um material que acrescenta à doutrina, que acrescenta ao movimento. Né? Então, eventualmente, aqui ou ali, algumas divergências que se possa ter neste ou naquele ponto, né, sobre algumas colocações que ele fez, são pontos de vista. Né? Pontos de vista. E outra coisa, o tempo nos dirá a quem pertence a verdade. Não é certo? De forma que eu acho que toda a obra que ele trouxe através do Chico Xavier, do médium Chico Xavier, eu acho válida. Né? Nós podemos fazer, sim, observações críticas aqui ou ali, né? Sem que isso inviabilize as suas ideias, os seus pensamentos, e não inviabilize nenhuma de suas obras. Nenhuma de suas obras. Mesmo eu não trato disto no livro O Menino Livre de Miritiba, por ser realmente uma coisa, até certo ponto, polêmica. Mas mesmo a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é, por algumas pessoas, considerada uma obra controversa, mesmo nessa obra, nós temos que ver o conteúdo que ela tem útil
não é? Que podem nos acrescentar a pensar o mundo, a pensar o Brasil, a pensar o povo brasileiro, sabe? Hoje nós estamos vendo, através dessa pandemia, nós estamos vendo o quê? Uma situação que nos obriga a pensar sobre nós mesmos, a pensar o povo brasileiro. Não é? Nós pensávamos que era assim, nós pensávamos que era desse jeito ou daquele, estamos tendo, então, a oportunidade de avaliar e de olhar para dentro de nós mesmos, tá certo? No sentido de como nos relacionarmos com essas questões, como nos relacionarmos com esse tumulto de coisas. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Como nos relacionarmos com ambas. Não é? Então, eu acho que a obra do Humberto com o Chico, ela é muito, o saldo é muito positivo, né? Ela está encravada num concerto de ordenamento espiritual, sabe? Que a gente fala do Humberto, a gente é obrigado a falar do Emmanuel, do André Luiz, do Neio Lúcio, da Meimei, da Maria Dolores, e de uma série de outros autores que não estavam aqui para fazer literatura. Eles estavam aqui, vieram, convergiram ideias, esforços para produzir elementos espiritualizantes, de educação espiritual. Eu digo no livro que foi um grande acordo, no bom sentido, né? Um projeto de educação espiritual que essas entidades, dentro das suas especificidades, dentro das suas características, essas entidades promoveram e tiveram um médium como o Chico para produzir tudo isso, e outros também. Agora, perfeição não podemos exigir, né? Perfeição não podemos exigir. Vamos ver o que de melhor a gente pode agregar à nossa vida, ao nosso espírito, de todo esse material que foi compilado através desse movimento espiritual que o Brasil viu e que, graças a Deus, Orson, nós tivemos oportunidade de participar. Nós poderemos dizer no futuro, ora, eu estive lá, eu estava encarnado, eu vi Chico Xavier, eu vi toda aquela produção, né, mediúnica, todo aquele aparato. Porque, olha, nada mais simbólico do que começar todo esse projeto, na minha opinião, fantástico, com um livro chamado um livro de poesias, do primeiro livro, que me foge agora. Do próprio não, o livro... Parnaso, desculpa. Sim. O Parnaso. Nada mais simbólico do que começar esse grande movimento com o livro Parnaso de Além Túmulo, né? Um livro extraordinário, um livro completo, que agrega autores, né, da língua portuguesa maravilhosos. Enfim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que nós temos que valorizar esses lados muito, muito, muito positivos da contribuição do Chico, muito bem, Cláudio. Eu quero te parabenizar por essa fala final, porque você começou de uma maneira brilhante, esquecida por muitos críticos prematuros. Não existe perfeição na Terra. Por que vamos exigir perfeição dos outros se nós mesmos não a temos? Então, essa exigência de perfeição nas coisas que se produz acaba culminando nesses debates infindáveis, muitas vezes desrespeitosos, que acontecem, como você teve a oportunidade de considerar, por força desse esquecimento do detalhe. Não existe perfeição na Terra. Espíritos encarnados e desencarnados, ligados a este planeta, somos ainda espíritos em aprendizado. Esquece-se esse detalhe e fica-se numa guerra de palavras, de busca de opiniões prematuras, querendo fechar questão quando somos ainda aprendizes. Parabéns, viu, Cláudio? Foi muito bom você se referir a esse assunto com tanta propriedade,
porque o esquecimento desse detalhe tem gerado essas confusões, esses desencontros, essas acusações, agressividades gratuitas dispensáveis. Muito obrigado. Muito bem. Acabamos então de ver nesta entrevista concedida por Cláudio Bueno da Silva que, embora a perfeição não exista na face da terra, mas que Deus leva em conta sempre todos os esforços que fazemos para nos melhorar e melhorar a humanidade. E isso, de fato, é o mais importante. Muito bem, vamos agora para a nossa poesia espírita. Está na hora de conhecermos mais um poeta do além que retorna através da mediunidade de Chico Xavier. Vamos rodar a vinheta e vamos mergulhar na poesia espírita. Poesia espírita. Continuando a explorar o conteúdo de Parnaso de Além Túmulo, essa obra maravilhosa, publicada pela Federação Espírita Brasileira, trazendo os poetas desencarnados do Brasil e de Portugal, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos conhecer alguns poemas que foram ditados pelo espírito Pedro de Alcântara, nada mais, nada menos do que nosso grande imperador brasileiro, Dom Pedro II. É ele que comparece através da mediunidade de Chico Xavier. Falar de Dom Pedro II praticamente é dispensável, porque todos nós conhecemos a sua trajetória. Ele que realizou aqui no Brasil o Segundo Reinado até a proclamação da República em 1899. Pedro de Alcântara sempre foi ligado à cultura, às artes, um homem que realmente trouxe para o Brasil muito progresso, que viajou também muito. Ele era muito conhecido pelas suas viagens internacionais, todas elas ligadas sempre às artes, à cultura. Foi um literato, era muito voltado à literatura, e vem então, através de Chico Xavier, nos trazer alguns sonetos. Nós vamos então conhecer alguns aqui no nosso programa, todos eles publicados nas páginas do Parnaso de Além Túmulo. Vamos iniciar com o soneto Meu Brasil. Longe do meu Brasil, triste e saudoso, bastas vezes sentia, mal desperto, com o coração pulsando, estar já perto do pátrio lar risonho e bonançoso. E deplorava o rumo escuro e incerto do meu desterro amargo e desditoso, desalentado e fraco, sem repouso, o coração em úlceras aberto. E enviava a chorar, na aura fagueira, minhas recordações em terna prece ao torrão que adorara a vida inteira, até que a servador, enfim, pudesse arrebatar-me a vida verdadeira, onde a luz da verdade resplandece. Eis então o primeiro soneto de Pedro de Alcântara, nosso imperador brasileiro, Dom Pedro II, e aqui falando então da saudade que ele teve do Brasil ao ter que viver na Europa, depois da proclamação da República, mas sempre com esse alento da chegada da morte, para que ele pudesse retornar então à pátria espiritual. Vamos então a mais um soneto de Pedro de Alcântara, desta vez intitulado Rogativa. Magnânimo Senhor, que os orbes cria, povoando o universo ilimitado, que dá pão ao faminto e ao desgraçado, e ao sofredor os raios da alegria. Se, de novo, no mundo, desterrado, necessitar viver ainda algum dia, que regresse ditoso ao solo amado,
da generosa pátria que eu queria. Se é mister retornar a um novo exílio, seja o Brasil, lá onde eu desejara ter vertido o meu pranto derradeiro. Que, novamente, viva sob o brilho da mesma luz gloriosa que eu amara na alcandorada terra do Cruzeiro. Eis aqui nosso Pedro de Alcântara fazendo uma rogativa a Deus que, se ele tiver que retornar aqui na terra através da reencarnação, que possa ser em terras brasileiras. Este Brasil que ele sempre amou e que ele tinha o desejo de desencarnar aqui e não no exílio. Daí então esta rogativa de Pedro de Alcântara. Vamos a mais um soneto, último que nós escolhemos, daqueles que foram publicados no Parnaso dela em Túmulo. Pedro de Alcântara retornando então através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier para escrever o poema Brasil. Sopra o vento do ódio e da vingança, aniquilando a paz do mundo inteiro, embora o amor divino do Cordeiro seja a fonte da bem-aventurança. Mas a terra ditosa da esperança vive nas claridades do Cruzeiro, onde o Evangelho é o doce mensageiro das bênçãos da verdade e da bonança. Meu Brasil, guarda a luz dessa vitória, que é o mais belo florão de tua glória nos caminhos da espiritualidade. Ama a Deus, faze o bem. Todo o problema está na compreensão clara e suprema do trabalho, do amor e da verdade. Eis então este poema de Pedro de Alcântara num chamamento para a nossa nação, para todos nós brasileiros, para trilharmos o caminho do amor, da verdade e do trabalho como um verdadeiro farol para as demais nações do mundo. E assim, trouxemos então Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II, através de Chico Xavier, nos trazendo poemas, todos eles ligados ao nosso querido Brasil. Se você quiser conhecer os demais sonetos, então vá lá em Parnaso de Além Túmulo, obra publicada pela Federação Espírita Brasileira. Vamos agora ao nosso vídeo de consolo, de orientação, de esclarecimento, porque está na hora de Para Viver Melhor. O Dalai Lama, em suas reflexões, fala-nos de sua perplexidade com relação ao homem. O que mais me surpreende é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Muitas pessoas se matam de trabalhar para juntar dinheiro e, depois, com vários problemas de saúde, pois esgotaram as forças físicas e emocionais, acabam gastando dinheiro acumulado para tratar suas doenças. Cuide da sua saúde emocional. Reveja seus valores de vida. Faça da sua existência uma semeadura de atos de caridade e amor, pois assim a vida retornará com bênçãos de mais amor. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo.
Hoje vamos conversar sobre a questão da violência e da crueldade que ainda existem aqui na Terra. Não apenas no nosso país, no nosso querido Brasil, mas infelizmente em praticamente todas as nações do mundo. Mas a pergunta que temos que fazer é: por que ainda existe no nosso mundo a violência e a crueldade? Para o nosso melhor entendimento, vamos recordar o diálogo que Allan Kardec faz com os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, quando ele trata das leis morais e na lei de destruição. Nós vamos aqui abordar a partir da questão 752 até a 756, quando Allan Kardec trata do tema crueldade. E ele, então, na 752, pergunta: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E os espíritos respondem: é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Vamos compreender esta resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. No atual estágio evolutivo em que nos encontramos aqui na Terra, a destruição faz parte da lei divina. Dentro da natureza, os animais, por exemplo, se alimentam muitas vezes de outros animais. Nós temos terremotos, tempestades, revoluções geológicas que provocam destruição. Entre nós, seres humanos, por causa dos nossos vícios morais, infelizmente, nós ainda temos também a destruição do próprio corpo orgânico, atentados contra a vida. Mas isso ainda faz parte do atual estágio evolutivo do nosso planeta. Entretanto, a crueldade mostra a nossa natureza má. Se olharmos os animais, vemos que eles agem apenas e tão somente dentro do instinto de conservação e sobrevivência das suas espécies. Em que o animal selvagem, feroz, quando está com a sua fome, as suas necessidades saciadas, ele não caça, ele não destrói. Nós, seres humanos, apesar de sermos seres inteligentes, dotados de consciência, muitas vezes utilizamos o livre-arbítrio com crueldade. Destruímos sem nenhuma necessidade. E a crueldade nos leva aos assassinatos violentos, pelos quais teremos que responder perante a lei divina. Porque estamos aqui na Terra reencarnados para realizar progresso moral, combater as nossas más tendências, para permitir o afloramento das qualidades morais, das virtudes. Portanto, a crueldade só mostra a nossa má natureza, que precisamos combater. Mas Allan Kardec continua aqui o diálogo com os espíritos e pergunta aqui na questão 754. A crueldade não decorre da falta de senso moral? Responde os espíritos. Dize que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos.
Ele existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Bom, aqui os espíritos entram numa área muito sensível e que precisamos trabalhar na educação. O desenvolvimento do senso moral. Porque, na verdade, o senso moral, ele já existe como potência, princípio em todos nós, seres humanos. Mas é preciso desenvolvê-lo. Isso vai acontecer através da educação. Uma educação ligada à própria vida, porque é vivendo, é tendo as experiências que conseguimos progredir, conseguimos desenvolver o senso moral. Então, se a crueldade ainda nos caracteriza, é porque não temos um bom desenvolvimento do senso moral. Mas como vamos desenvolvê-lo? Aprendendo a fazer ao outro somente o que gostaríamos que ele nos fizesse. Essa é a regra de ouro do grande pilar da educação, que é aprender a nos amarmos, colocando em prática o amai-vos uns aos outros. É assim que vamos desenvolvendo cada vez mais o senso moral, que está em germe, em princípio, em potência na nossa alma. Então, se a crueldade ainda existe na face da Terra, é porque estamos com problemas no desenvolvimento do senso moral, que infelizmente não é bem trabalhado nas nossas escolas, não é bem trabalhado nas nossas famílias. Mas esse é o caminho que temos que fazer, conforme está aqui explicado pelos Espíritos, na questão 754 de O Livro dos Espíritos. Um dia, deixaremos de conhecer aqui na Terra a crueldade e a violência? Não temos nenhuma dúvida quanto a isso, porque a lei divina é a lei do progresso. E como responderam os Espíritos a Allan Kardec, é o desenvolvimento do senso moral que vai trazer para a face da Terra os seres humanos bons e humanizados. Ou seja, não egoístas, não orgulhosos, não indiferentes, não insensíveis, mas justamente o contrário de tudo isso. Por isso, compreendemos com o Espiritismo a necessidade de, na educação, trabalharmos o desenvolvimento do senso moral das novas gerações. E nós, aqui adultos, de nos reeducarmos nesse campo. Por isso, a grande tese do Espiritismo é a educação moral. É nesse campo que precisamos realizar todos os esforços para banir aqui da Terra a violência e a crueldade. Começa com o banimento da crueldade, até que possamos, então, banir, acabar com a violência de toda a ordem aqui no nosso mundo, e aí já não seremos mais mundo de expiações e provas, porque estaremos no mundo de regeneração, caminhando para o mundo feliz. Esse é o entendimento do Espiritismo sobre esse tema, violência e crueldade. E assim, chegamos ao final desta edição de Ante os Novos Tempos, onde conseguimos realizar novos aprendizados com o Espiritismo para vivermos melhor aqui na Terra. Rogando as bênçãos divinas sobre todos nós, que possamos estar sempre envolvidos pelas vibrações de amor e paz, convido você para nos encontrarmos no próximo programa, próxima quarta-feira, 19h, no YouTube, pelo canal Orientação Espírita. Até lá, um grande abraço a você e que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Grande abraço. Um olhar voltado para o futuro da humanidade.
As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor.